E a razão que me faz estar hoje aqui é que mesmo muitas vezes cercado por multidão, mas ainda assim se sentindo sozinho, eu nunca tive uma dúvida de que o meu melhor amigo sempre esteve aqui. Amém, igreja? Paz do Senhor seja com todos, amém? Estou feliz mais uma vez de poder ministrar a palavra do Senhor. Chegamos de viagem agora há pouco, né? Daquela canseira. A gente esteve ali em Varginha. Amanhã eu saí cedo tive que descarregar meu carro. Amanhã eu saí cedo para Contagem. Mas eu tive o privilégio essa semana de chegar em Campos Gerais 1h da tarde, feriado. Como eu sempre carrego a minha Bíblia, eu falei assim, então vamos aproveitar o feriado, vamos dar uma revisada naquilo que a gente vai ministrar. A gente tem que aproveitar cada oportunidade que a gente tem, né, de conhecer um pouco mais a palavra do Senhor. Sem perca de tempo, você que trouxe a tua Bíblia aí, abra comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. Estou com a minha primeira Bíblia. A gente pega assim a primeira Bíblia que a gente compra de estudo, está toda rabiscada. É uma benção. Você tem uma Bíblia assim, toda rabiscada? Quem tem aí? Deixa eu ver. Então você gosta de ler a Bíblia. A minha está rabiscada, escrita. É uma benção. Primeira Coríntios, no capítulo 12, no verso de número 8. Quem encontrou, diga amém. Você que não trouxe sua Bíblia, será passado aqui o data show para você. Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, verso 8, diz assim: porque a um é dado mediante ao Espírito da palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres. Algumas versões vão falar operações de maravilhas, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outra capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Agora você que tem aí, abre comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, no verso 48 e 49. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 48 e verso 49. Encontrou, diga amém. Diz assim: vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Vira para o seu irmão, dá um sorriso para ele, fala com ele: permanecei. Fala com graça: permanecei, até que do alto sejais revestido de poder. Você que pode, põe a mão sobre o seu coração. Feche os teus olhos. Eleva o seu coração, a sua mente, o seu coração agora até o trono da graça.
Paizinho Santo, muito obrigado, ó Pai, por esta quinta-feira, a qual o Senhor preparou, ó Pai, para a igreja do Senhor. Conhecer, ó Pai, o Senhor mais um pouco na Tua palavra, ó Pai. Que agora, ó Pai, o Senhor possa estar presente nas nossas mentes, nas nossas vidas, ó Pai. Deus, que o poder da Tua palavra, ó Pai, seja manifesta nessa hora, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, Deus, esteja aqui nos dando autoridade, ó Pai, para falar acerca, ó Pai, da Tua palavra. Deus, nós queremos aqui enaltecer o Teu Espírito Santo, Deus, porque Pedro já dizia que só Tu tens, ó Pai, a palavra de vida eterna. Deus, e nós queremos andar de acordo com a Tua palavra, ó Pai. Então nos abençoe nessa noite, ó Pai, todo bloqueio, Deus, tudo aquilo, ó Pai, que vem atrapalhar a nossa mente, ó Pai, o cansaço, nós repreendemos e expulsamos este mal, ó Pai, para que possamos ficar, ó Pai, ligados direto ao Teu trono, ó Pai. Assim eu te peço nessa hora, em o nome de Jesus. E a igreja diz amém e aplauda ao Senhor. Igreja, eu gosto muito quando é me dada a oportunidade de falar da palavra, né, por estudo. O que nós vamos mencionar aqui é um estudo, né, um estudo que a gente vai aprendendo ao longo dos anos. Eu tive a graça de ser professor de escola bíblica dominical em uma época que a gente tinha, né, escola bíblica dominical. Então ali a gente aprendeu muita coisa. Eu tenho vários estudos, várias revistas em casa de quando a gente era professor. Então a gente foi, né, aprendendo, e tudo que eu vou trazer aqui é um estudo para crescimento na sua vida. Mas que não fique nisso, porque a partir de quando você aprende algo da palavra do Senhor e que se coloque em prática, isso realmente impactou o seu coração, o nosso coração. Porque quando nós aprendemos acerca da palavra do Senhor, é para que Deus nos revele a vontade dEle em nós, para que a gente pratique e se torne um bom servo do Senhor. Quem é bom servo do Senhor? Quantos aqui é um servo bom e fiel? Se Deus descer na terra hoje e falar assim: achaste graça em você porque tu és o meu servo bom e fiel. Amém? Nós estamos agora diante de Paulo ensinando a igreja de Coríntios acerca dos dons espirituais, né? Tem um teólogo pentecostal que se chama Stanley. Ele afirma que são 3 categorias de dons que nós encontramos aqui em 1 Coríntios 12, no verso 8, 9, que nós lemos, e 10. Sendo essa a primeira, as das revelações. O que é a revelação? Nós temos que entender que não é a profecia a maior revelação, o dom, o profeta a ser usado. A maior revelação que nós temos é a palavra de Deus. No bom consenso, quando você vai entender que a palavra do Senhor é a maior revelação que há neste culto, não é a presença do pregador, nem tanto dos cantores, mas sim da palavra do Senhor. Fala para o seu irmão assim: não é o profeta que traz a revelação, mas é a palavra do Senhor que é a maior revelação que você tem. Você crê nisso? Mas de acordo com o texto, nós encontramos 3 coisas acerca da revelação, que é a palavra da sabedoria, ou seja, aquilo que não é humano. O Senhor dá uma sabedoria, né? Como nós vemos Pedro, um homem pescador indouto, mas cheio do Espírito Santo, usava de palavra de sabedoria e avançava o reino, e ele avançava e ensinava acerca daquilo que Deus ia ministrando, a palavra da ciência. Também o discernimento do Espírito. Isso consiste nas revelações. O segundo significa naquilo que nós vamos estudar aqui, os dons de poder, fé, dons de cura, operação de milagre ou maravilhas. Terceira categoria, que seria a expressão, línguas, interpretação de línguas e profecia. Aqui nós temos uma divisão dos dons, dos novos dons em suas categorias. Ou seja, a revelação. O pastor falou aqui acerca das revelações, da palavra, da sabedoria, falou da ciência, do discernimento de espírito. Nós vamos falar agora dos dons que é dado como dons de poder, que é dado à igreja para capacitar a igreja para exercer na obra missionária de Jesus. E por último, semana que vem nós vamos aprender sobre as expressões, o dom de expressão, que é línguas, interpretações de línguas e profecia. Você que tem a palavra do Senhor, abra comigo no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16
e no verso 17. Livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 17, diz assim: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios e falarão outras línguas. Ou seja, expressão, para você entender. Agora você vai em 1 Coríntios 14, no verso de número 5. Diz assim, 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 5. E quisera que vós todos falassem em outras línguas, pois muito mais, porém, que profetizais, mas profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo de interpretar, para que a igreja receba a edificação. Ou seja, tudo que é usado nesse dom por expressão tem que ser voltado para a edificação para a igreja. Não adianta vir aqui no altar do Senhor, levantar a mão e falar que Deus falou, sendo que isso não entrou em concordância com o seu coração e foram meras palavras lançadas ao vento, sem fundamento. Tudo acerca do dom, acerca dos dons espirituais, tem que ser relevante à palavra do Senhor. Aprenda isso. Tudo que falou que é acerca de dons tem que ser de acordo com a palavra do Senhor. Porque o Espírito Santo que está aqui fala no meu coração, fala com a irmã Eni que nós somos um houve o que? Uma concordância, porque está na palavra. Não adianta eu querer usar o dom para persuadir a você a ter outro entendimento que não é do Espírito, porque no Espírito não há confusão. Nós começamos a ler o texto que o mesmo Espírito, ele concede a um, o mesmo Espírito concede a outro, porque é um Espírito só. Amém? Estamos entendendo? Mas vamos no nosso assunto. Nós vamos falar sobre dom. Dons significa poderes espirituais dados pelo Espírito Santo. Pedro, ministrando em sua carta, 1 Pedro, no capítulo 4, no verso de número 10 e 11, ele fala que todos nós temos algum dom. É dado a mim e a você algum dom. Nós temos que descobrir o nosso dom no meio da igreja, aquilo que Deus quer te usar para te servir, para servirmos uns aos outros. Jesus, em Mateus 24, 45 e 46, ele diz que bom seria que ele chegasse e visse os seus servos servindo. Que bom seria que cada um aprendesse aqui que o seu dom, que aquilo que Deus te concedeu é para servir ao seu irmão. É para servir, não é para ser egoísta. O seu dom é para servir ao seu irmão. Amém? Você que tem um dom aí, você serve ao seu irmão. Nós lemos aqui, para parafrasear aquilo que eu queria falar sobre os dons de poder, nós lemos o texto de Evangelho de Lucas, no capítulo 24, uma promessa que Jesus fez: ficai aí até que do alto sejais revestido de poder. Quando nós falamos de dons de poder, classificamos isso na fé, na cura, no dom de maravilhas, é porque o maior poder é nos dado através desse dom, para servir a igreja, de ter uma fé, para avançar na igreja. E ele veio da palavra grega, que significa kratos. Fala para o seu irmão assim, ó, a palavra poder significa kratos. Kratos significa força para fazer a obra de Deus. Nós temos forças através do Espírito Santo, através da capacitação dos dons, para fazer a obra de Deus. Quantos aqui receberam a Cristo? Quantos aqui creem na palavra? Quantos aqui creem no Espírito Santo? Quantos aqui buscaram isso? Então Deus está te dando poder através dos dons para você fazer romper aquilo que impede e para fazer você crescer um pouco mais na palavra do Senhor. Mas nós temos que crer naquilo que é ministrado, naquilo que chega ao nosso coração.
Não é simplesmente achar que é um poder, achar que é isso, é para ser usado. Não, aquilo que você recebe de bom grado do Senhor como seu dom. Talvez aqui no nosso meio esteja aí o dom de profecias que está em você e você não pratica. Talvez há quanto tempo você tem o dom de línguas e não ore línguas, se não manifesta mais nisso. Talvez você tenha aí visões, tem sonhos. Talvez você tenha o dom de cura e não sabe. Por quê? Porque você parou no tempo e não pratica aquilo que Deus tem te dado. Essa é a grande falha. Achar que nós somos incapazes de fazer alguma coisa na igreja. Achar que Deus nos chamou só para ficar aqui ouvindo e mais nada. Deus te chamou para fazer a obra dele, missionária, romper, avançar um pouco mais. E através dos dons, através dos sinais, através dos prodígios dados pelo Espírito Santo, é que isso faz romper a obra do Senhor no presente século. Amém, igreja? Quantos quer ser usado aqui? Tem vontade de ser usado pelo Espírito Santo? Agora o que impede? Sendo que já foi dado, é promessa. Sendo que aquilo já nos foi concedido, já foi liberado, é bíblico. Se você faz parte do reino, se você faz parte da igreja, se você participa, se você o busca, dons, se eu falar somente aqui, não falar da prática deles, não vai ser nada, não vou ministrar nada, vai ser vago. Você vai aprender mais uma lição e vai embora. Mas tudo aquilo que nós temos pelos dons são coisas que, poderes que Deus nos deu para viver aqui e servindo a igreja e servindo aos irmãos. A prática do bom evangelho, a prática daquilo que Deus tem nos dado, a gente retribui. Por que nós dizimamos? Por que nós ofertamos? Por que nós damos o arroz, o feijão? Porque nada nos tem faltado. E isso se torna uma prática em nosso coração. Os dons foram feitos não para ficar aqui somente no estudo, mas para que se tenha o quê? A prática deles. A prática daquilo que nós estamos aprendendo, a prática daquilo que nós confessamos do Senhor. Kratos, poder para fazer, poder na busca do Senhor. Kratos, poder. Deus concede a gente esse poder pelo Espírito Santo para fazer a obra dele. Senão se tornaria-se o quê? Em vão a morte do nosso Salvador na cruz. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos entender: dom de fé. Dom de fé é algo sobrenatural, é algo ligado a algo muito esplendoroso. Eu conheço uma pessoa, quando bem pequenininho, falava-se muito, ela se converteu ao Senhor. E ela tomava muitas medicações, era mãozadas de medicações. E o dia que ela conheceu a fé realmente, ela foi agraciada com o dom de fé. Sabe o que ela fez? A partir de hoje, eu não tomo nenhum remédio mais. E não tomou. Nunca mais ela tomou. E eu nem sei quanto tempo que ela ficou sem a medicação, não tinha mal-estar, não tinha nada. Assim. Isso é dom de fé. Não é dada a todos. O dom de fé, nem todos alcançam. Algumas pessoas têm esse dom que é espantoso. Esse dom, ele chega na pessoa, a pessoa tem uma certeza, uma convicção, que ele deixa tudo. Se nós transmitíssemos isso agora, né, para o Oriente lá, que o pessoal está sendo perseguido, quantas pessoas aceitam Jesus, né? Esses dias ouvindo uma história que uma menina aceitou Jesus, o pai dela estava lá no quarto, quinto andar, falou assim: eu vou ser nega, eu vou te julgar pela janela. Ela falou assim: eu aceitei, pode me lançar pela janela. E o pai o lançou. Dom de fé, uma atitude de crer tanto em Deus, que não há circunstâncias que separa ela do amor de Deus. Mas conciliado à fé nossa natural, porque nós existimos 3 tipos de fé: a fé natural, a fé salvítica, que é a fé do Salvador, e a fé do sobrenatural. Alienado a essas 3 fés, nós já vemos de uma fé natural. Se eu perguntar aqui, quantos aqui tem fé?
Quantos tem fé aí? Levanta a mão. Quem tem fé aí? Tem fé? Tem fé ou pouca fé? Tem fé? Por que você tem fé? Por que você tem fé? Vamos lá de novo, quem tem fé? Por que você tem fé? Teve um silêncio. Se eu te indagar por que você tem fé, você vai falar assim, mas realmente, por que eu tenho fé? Porque a nossa fé natural, ela é o que? Ensinada. Nós fomos ensinados a ter fé em algo maior, alguns em entidades, alguns nos seus ídolos, né? Alguns foram ensinados a ter uma fé. Por isso que ela distingue do dom de fé, do acreditar. Eu tenho fé. Por que você tem fé? Eu não sei, eu só tenho fé. Entendeu? O dom da fé é diferente. A fé no Salvador, quando nós aceitamos a Jesus como, né, o nosso Salvador, já muda do natural, daquilo que é natural, porque você tem fé, que João 3,16, que aquele que crê no Senhor, crê na morte dele, no Filho unigênito do Pai, né, já faz parte de você. Você crê que se ele vir, você vai ser arrebatado. Essa já é a fé no Salvador. Já é uma fé de salvação. Porque depois da fé que você é ensinada, a natural, você vem para a fé do Salvador, você tem essa convicção que existe um Deus capaz de nos salvar, um Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Então nós temos o que? A fé no Salvador. Mas o dom de fé, ele é muito diferente. Porque Salmos 60 fala que em Deus nós fazemos proezas, e o dom de fé faz proeza. Tanto que se nós acreditarmos, né, quando Jesus fala assim, quando aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, fala com esse monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai. Não precisa ser desse tantão, precisa ser uma convicção. É a convicção daquele que você vive com Deus. É a convicção, a certeza. Por isso que a Bíblia fala que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Quem conhece aqui, né, João 3,16? Quem sabe de qual aí? Porque Deus amou o mundo. Já colocaram até ali. Calma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o quê? Que deu seu Filho, para que todo aquele que nele não. Por que nós perecemos? Se nós cremos que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito, Jesus. Se você crê, você não perece. Mas você fala que tem fé e perece. A Bíblia tem uma resposta: meu povo perece por falta de conhecimento. Ter fé, volta ao que eu no meu início. Ter fé e não ter prática dessa fé, e não viver essa fé, nós nunca vamos ter fé. Não vamos passar da nossa fé natural, no máximo chegar à nossa convicção de fé, aceitando a Jesus, mas nunca praticamos, porque não sabemos como nós temos fé. Como eu falei dessa mulher, ela tinha uma convicção: Deus é na minha vida, não vai vir, não vou perecer, não vai ter doença, eu creio. Jesus chegou para mudar a situação. Minha própria mãe, quando ela saiu do catolicismo, passou-se um mês, ela já estava fazendo a obra de Deus, batizada nas águas, batizada no Espírito Santo, com toda a convicção. Mas tem gente que ao longo dos anos ainda vai engatinhando. Mas a fé, o dom da fé é aquela sobrenatural. É aquela que nos é acrescentada quando nós decidimos realmente a servir a Deus. Quando Deus te pede algo, você não indaga: será que é Deus que está falando? Se Jesus falar assim: eu dou tudo que você tem na sua carteira aí, você tem fé para fazer, para ofertar tudo que você tem. Aí agora, talvez você está contando que aquela prestação é agora. Eu já passei por isso. Eu me lembro que eu tinha umas pratinhas, contando nas pratinhas, né? Que o tempo das vacas magras é doído, né, irmã? Não é doído? Você conta as pratinhas tudo. Tinha lá, acho que era 15 e pouco, para comprar um pacote de fralda do meu menino. Eu tava aquele lá assim, e fui, né? Gostava de andar com aquelas carteiras desse tamanho, cheia de papel.
E fui pro culto. O Espírito Santo falou assim: dá tudo que você tem. Aí eu lembrei da fralda. Falei: não, e a fralda? Aí eu peguei, depositei. Falei: Deus sabe. Amanhã a Michelle se vira lá com a fralda de pano. Ela se vira lá. Deus mandou fazer, vou fazer. No que eu chego na segunda-feira, um caminhão encostado. Ou não arrumei chapa. O cara mandou R$200. Nós dois descarrega. Falei: agora, manda pra cá. Tá. Você crê? Aconteceu comigo por mais de uma vez. Eu digo que a Michelle deu uma vontade de comer pizza grávida. Eu falei: misericórdia, pizza? Tem dinheiro para comer pizza não, filha? Deu uma vontade de comer pizza nessa menina. Eu falei: Jesus. E não tinha dinheiro. Meu pai tá assim: ou vão arrumar um telhado comigo lá, vai dar 70 lá e 40 aqui, nós racha lá. Peguei os 40 reais, comi uma pizza e tomou uma Coca-Cola de 2 litros. Hoje eu nem tomo isso mais. Falei: come. Se nós vivermos realmente a fé sobrenatural, e eu não estou falando de cura, eu estou falando de coisas práticas da vida. Fé, acreditar que Deus vai fazer por nós, porque nós vivemos para Ele, e nós dependemos dEle, e Ele achou graça em nós, de nos suprir, porque nós estamos na presença dEle. Prática de fé, acreditar, crer realmente que Deus pode fazer. E essa fé é maravilhosa, ela é concedida a gente quando literalmente nós conseguimos levar tudo aquilo que nós aprendemos aqui, tudo, aos pés do Senhor, com a convicção que Ele vai fazer por nós. Se Deus é por nós, creia nisso. Literalmente, creia nisso. Eu creio nisso. Eu creio que hoje Deus faz por mim aquilo que eu não consigo fazer. Eu creio. Se você crê que Deus vai salvar a sua família, os seus filhos, creia até Jesus voltar, até o arrebatamento. Creia até o seu último fogo de vida. Creia que Deus vai fazer. Porque dele nós só temos o sim e o amém. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o começo, Ele é o princípio, tudo por Ele. E a minha fé tem que ter essa convicção que tudo parte dEle. Amém? Segundo, dom de poder, que é o dons de cura, ou dons de curar. A gente vê aí que está no plural a palavra dons. É concedido à igreja para que vá aos enfermos e eles sejam curados em o nome do Senhor Jesus, e o nome de Jesus seja glorificado. O fato dessas palavras do original se encontrarem no plural significa que o Espírito Santo habilita os que recebem os dons de cura e atue e capacite a cada um nesse dom para qualquer tipo de doença. Para qualquer tipo de doença. Hoje, eu gosto muito de ver no YouTube. Você vê muita coisa aí, ao mesmo tempo estranha, ao mesmo tempo de Deus, que a gente tem que ficar muito atento naquilo que nós estamos vendo na mídia. O propósito do dom de cura é manifestar a intervenção especial, direta, e o favor para aqueles que sofrem. Ou seja, Deus dá esse dom com o propósito de fazer acontecer na vida das pessoas que estão sofrendo. Mas eu não posso pegar esse dom e fazer dele um marketing. Não é isso. Os dons de cura, quando a gente o recebe, quando a gente o tem, é para fazer o que? Acontecer na vida do irmão, para que haja uma intervenção de cura na vida do irmão. E não mencionar que nós não temos só a cura do corpo físico. Nós temos aí hoje ter que profetizar, ter que liberar palavras na cura da alma, da mente, dos corações, não somente da carne. Porque a maior cura que nós temos, se nós pegarmos a palavra salvação no hebraico, você vai ver que ela tem um significado de cura.
Porque quando nós recebemos ao Senhor, quando nós praticamos Isaías 53, que Ele realmente levou sobre Ele tudo, que Ele levou tudo, ali nós já temos a nossa cura. Você sabia disso? Isaías ali já profetiza a nossa cura. Ele profetiza aquilo que vai acontecer através de Jesus Cristo. Olha para você ver, abre aí Isaías 53. A cura está ligada à salvação. Não adianta a pessoa ser curada e não permanecer em Deus. Quando Jesus saía ali nos evangelhos de Marcos, Mateus, você vai ver muita intervenção de Jesus ali curando. Para que isso? Para que se glorificasse e demonstrasse o amor de Deus, porque Deus, quando ele fala em Isaías 53, que ele levou, ele está mostrando o amor. Isaías 53. Encontrou? Isaías 53. Vixe, então vamos aqui no papel. Verso 3. Verso 4, perdão. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputarmos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando nós mencionamos o dons de cura, a primeira coisa relacionada na doutrina da salvação é aceitar a Jesus, porque a maior cura que o ser humano tem, que eu e você tem, é da nossa alma. Da nossa alma, nosso espírito que ficou perdido, sem saber as coisas de Deus. E aqui Isaías já profetizando isso, que nós temos que entender que a salvação da nossa alma é o mais importante do que a cura do nosso corpo. Daquilo que nós temos é muito importante nós entendermos que Jesus levou sobre Ele, e a salvação é mais importante. Quando nós entendemos que o propósito de dom de cura é manifestar isso, o amor de Jesus, porque Ele levou, porque Ele está para nos salvar, aí sim nós fomos curados realmente. Mas há 3 promessas muito interessantes acerca do dom de cura, que eu queria meditar com você. E essas 3 promessas é para toda a igreja, é para todos nós. A primeira, de que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Não há nada impossível. Isso está em Mateus 19, 26. Não há nada impossível para que Ele realize em sua vida. Se você está precisando de cura, não há nada impossível para Ele. Não há nada. Segunda coisa muito interessante acerca dos dons de cura, que Ele levou todas as nossas enfermidades na cruz, nos garantindo o quê? Cura. Terceira, que Ele promete saúde. Eu queria ler esse texto com você, está em Jeremias 33, 6. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no verso 6. Olha lá, eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei em abundância de paz, de segurança. Você crê nisso? Tira não. Trarei saúde e cura. Se você ler
versículo 13. O Senhor fala que vai anunciar, aquele que clama ao Senhor vai anunciar coisas grandes e ocultas. Você vai lendo ali, você vai entendendo que Jeremias está falando para Israel. Ele está falando que quando você está em Deus, quando você clama a Deus, quando você está em Deus, quando você está o buscando, Ele vai te anunciar isso. E Ele vai trazer sobre você saúde e cura. Saúde e cura para o teu corpo. Mas cura você tem que crer. Porque a Bíblia fala que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Os dons de cura são manifestados quando nós cremos. Nada é impossível para o Senhor. Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. E terceiro, Ele vai manifestar saúde e cura. E vai manifestar isso sobre a sua vida. Amém? Terceiro dom. Algumas Bíblias falam operações de milagres e a outra fala operação de maravilhas. O que é operação de maravilhas? É um dom espiritual. Da capacitação do Senhor para que concede à igreja a fim que ela opera no sobrenatural do Senhor, que ela estabeleça algo do sobrenatural na terra. Eu assisto muito, eu estava falando agora há pouco do YouTube, e eu gosto de ver TB Joshua. Alguém já viu esse profeta do Senhor, TB Joshua? Alguém já viu aqui? Só eu, pastor, vamos anunciar isso mais, né? TB Joshua, se você tiver hoje lá na sua internet, acesse. Você vai ver o que é um dom de maravilhas. Chegou uma criança lá com a metade da canela com o osso para fora. Impressionante assim, ó. O menino nem andava não. Que trem feio, sabe? Mas estava até podre. E a mãe levou no TB Joshua. Gente, ele não fez nada. Ele falou, recebe aí em nome de Jesus. Sumiu. Passou-se um tempo, o menino está com a canela e jogando bola para todo quanto é lado. Operações de maravilhas. Dom extraordinário. É concedido para poucos. Se você acessar lá, você vai ver coisas impressionantes. Muito impressionantes. Muito mesmo. Você acessar lá, cada acidente, cada coisa terrível. E ele é conhecido como profeta, homem de Deus. Eles mencionam muito isso lá na África. O homem de Deus chegou. TB Joshua, ele fala acerca das transformações, acerca tudo dentro, embasado da palavra do Senhor. Ele fala, né, sobre cura. Ele vai falando, ele vai passando no corredor assim da igreja, o povo vai caindo endemoniado para cá, uns vão ser libertos para lá. É impressionante. Isso realmente é o dom da operação de maravilhas. Ou seja, algo do sobrenatural do Senhor. Na atualidade do dom de operação de maravilhas, o livro de Atos confirma isso. Em suas passagens, Atos 14, 6, no capítulo 15, no capítulo 28. Porém, o que há maravilhas somente se manifesta de acordo com a fé daquele que ministra e daquele que ouve a palavra do Senhor. Ou seja, a fé de quem está ministrando e a fé de quem está ouvindo a palavra do Senhor. Isso é muito importante você entender isso. Eu estou ministrando sobre cura, sobre a sua vida. Se a sua fé realmente está ali nítida, crendo na sua cura, na intervenção de Deus na sua vida, de acordo com a palavra daquilo que eu estou ministrando, nós somos curados. Mas se porventura no meio do caminho você duvidar, acabou sua cura. Por quê, Júlio? A incredulidade impede a manifestação dos dons espirituais. Pode vir o homem de Deus que for, se a sua fé, se a sua convicção não estiver e duvidar daquilo que Deus vai fazer, a incredulidade anula toda a operação de cura das nossas vidas naquilo que você vem buscar. Está lá em Mateus 13:58, vai falar sobre isso. O que é importante? Por isso que é o dom de poder, é crer. Crer sem duvidar. Aí fala-se muito hoje, por que não há tantas curas como antigamente? Paralítico, surdo.
Talvez não há aqui no Brasil, porque o povo não se santifica mais, não busca Deus mais, e pararam simplesmente de fazer as coisas de Deus, só senta para ouvir e só querem receber. Esse é o defeito do Brasil. Por que não acontece? Deus se manifesta a todo momento. Eu já tive por diversas experiências de operação de maravilhas, de curas, mas no ambiente, tanto que Deus fala com Josué: santificai o povo hoje, para que amanhã então eles vejam as minhas maravilhas. Você acha que Jesus parou de curar? Você acha que o Espírito Santo parou de manifestar, de batizar no Espírito Santo? Você acha que os dons pararam? Não. O povo que se esqueceu das coisas de Deus. A incredulidade, as dúvidas, com o descaramento da mídia em cima disso, fez o povo ficar de dura cerviz, com o coração duro. E a dúvida permeia a todo tempo. Será que é de Deus? Será que é certo? Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Você está anulando aquilo que está sendo ministrado na sua vida. Ah, eu não acredito, eu não creio. Ah, não vou fazer esse propósito. Ah, não vou fazer isso. Ah, não vou orar. Esse é o nosso problema de hoje. Deus faz curas, Deus faz maravilhas, Deus se manifesta a nós. Porém, a incredulidade ainda está no coração do brasileiro. Se falar em perseguição, o povo aí parece que fica mais incrédulo ainda. Invade os supermercados, invade os gás, compra 10 botijão de gás, 50 quilos de arroz. Só da greve aí você viu o caos que virou. Porque não crê que Deus é o suficiente para colocar ele de pé e o sustentar até o fim. Não seja incrédulo. Se você veio aqui hoje para crer que Deus pode começar a mudar o quadro e a situação da sua vida, creia. Creia. Vamos parar de brincar. Sabe, a gente brinca muito com as coisas de Deus. Se você crê que Deus habita no seu coração, Deus está aqui manifestando a palavra dele, creia até o final. Eu fico me perguntando às vezes nas minhas viagens, por que Deus ainda não voltou? Por quê? Se você for ver biblicamente, tudo se cumprindo, tudo já apontando para o final, por que parece que Deus está esperando alguma coisa? Será a nossa incredulidade? Será as nossas dúvidas? A importância desse dom para a igreja, ela traz o sobrenatural de Deus ao mundo natural dos homens. Fala para o seu irmão assim: operação de maravilhas. Fale mais alto. A operação de maravilhas traz o sobrenatural de Deus ao mundo natural dos homens. Quando nós cremos realmente, o Espírito Santo se manifesta, a glória de Deus desce, aí há curas, aí há renovação, aí há um milagre. Ou seja, para que o nome do Senhor seja glorificado eternamente e exaltado. Nós temos que crer que Mateus 16, 17, volta a falar deste versículo, quando fala ali que nós cremos que esses sinais acompanham aqueles que creem no meu nome, expulsarão demônios, se manifestar, tudo vai acontecer. Creia que isso é uma capacitação através dos dons do Espírito Santo. Para que isso aconteça, a gente tem que se colocar na presença do Senhor e crer realmente no poder do Senhor. Eu posso ficar aqui por horas falando sobre isso, né? Toda vez que eu falo para você que a gente traz o estudo, a gente tenta encurtar bem, falar mais a essência, falar mais daquilo que Deus, né, nos traz, para não ficar uma coisa muito enfadonha, para que a gente traz realmente a prática daquilo que nós já sabemos. Se eu perguntar aqui, quem acredita que Deus ainda cura? Opera maravilhas? Tem fé para ser salvo? Nós cremos. Nós podemos aqui observar, eu posso aprofundar cada dia mais nisso, sim. Mas o mais interessante e o mais lindo é a prática, sabe, na nossa vida.
Saber que Deus existe, todo mundo sabe. Você pode apertar um ateu até o final, uma hora ele vai falar, realmente Deus existe. Mas não praticar o conhecendo, você é um incrédulo. E a Bíblia fala que os incrédulos não herdarão o reino. Não vai entrar. Quer ver lá? Apocalipse 21. No verso 8, para nós finalizarmos e orar, diz assim: quanto porém aos covardes, primeiro, covarde, tímido. A palavra covarde ou tímido é aquele que se envergonha de falar da verdade do Senhor. Você conhece Deus, você o aceitou e você hoje o renuncia por não praticar aquilo que é de Deus. Segundo, e aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, e a parte que lhes cabe será o lago que arde em fogo, em enxofre, a saber, a segunda morte. Nós temos que tomar cuidado, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o Jesus que salva, o Jesus que liberta, o Jesus que vai voltar, o Jesus que batiza com o Espírito Santo. Nós conhecemos, mas não praticar, o dia do seu julgamento será imputado a você e cobrado a você. Por isso é importante nós voltarmos, sabe, estar ligados mesmo em Deus. Entrar aqui, eu não importo se tem 10, 20, 30, 5. O que importa é que nós 10, 5, 10, 20, 30 esteja realmente disposto a buscar o reino do Senhor, para que Ele se manifeste a nós e para que os milagres deles e os dons sejam manifestos no nosso meio. Amém? Se coloque de pé. Pensando nisso, Rangel, coloca aquele encardezinho para mim do domingo de manhã. Pensando nisso, esses dias eu fiquei incomodado. Deus vem falando comigo sobre oração. A gente tem, graças a Deus, fortalecido um grupo aqui no monte, orando. Quando a gente não vai no monte, esses dias minha coluna está muito ruim. Ela doeu tanto essa semana que até me deu íngua debaixo do braço. Minhas pernas estão queimando. Aí eu não vou no monte. Aí, graças a Deus, os irmãos compreendem. Vêm aqui para a igreja às 5 horas, 5:30. Pensando nisso, eu chamei meus liderados, a minha supervisão, comuniquei ao meu pastor, comuniquei também a Heloísa, a minha coordenadora. A gente vai fazer um domingo, uma manhã de oração, uma manhã com Deus, uma manhã de busca. Já falei com todos os ministérios de louvor para estar presente aqui. Será no próximo domingo, domingo do dia 29. Nós vamos começar aqui por volta de 8:30. A gente quer ver se eu consigo que já estiver aqui umas 8:15. Para as 10:15, que é o nosso horário, termina. Mas nós vamos fazer aí um culto de busca, de oração, um culto voltado a orar, a adorar ao Senhor, um culto de intensidade, de intimidade. Deus me deu uma palavra de Mateus 6:6, e eu quero falar sobre ela, um devocional que Deus me deu nas minhas viagens, acerca realmente do que é intimidade com Deus. Você só pode transmitir algo daquilo que você vive na parte de Deus, no seu quarto, no seu lugar secreto com Deus. Eu queria te convidar nesse dia a estar aqui. Você que tem aí buscado ao Senhor, você que está com sede do Senhor, você que está fazendo jejum. A coordenação nossa da Heloísa está aí 4 semanas de jejum. Ela quer já findar aqui o propósito desse mês aqui no domingo de manhã. Já conversei com o Zé Branco, não sei se comentei com o Elinho, chamei alguns irmãos que gostam de orar. Eu queria te convidar nesse dia a estar aqui. Para quê? Para que juntos possamos fazer Atos 2 acontecer aqui. Nós somos alimentados e edificados pela palavra, e todos no coletivo vai receber do Senhor daquilo que nós buscamos em Deus. No coletivo,
Deus, quando manifesta o dom de cura, é no coletivo. Dos dons de maravilhas, é no coletivo. Quando Deus vem aqui manifestar pelo Espírito Santo, renovar a sua vida, é no coletivo. Então nós vamos reunir para isso, para buscar forças em Deus. Talvez você há quanto tempo está aí jejuando, já não ora mais em línguas, já esfriou seus dons, seus talentos. Talvez Deus tenha preparado esse dia para isso. Eu queria te convidar a buscar o Senhor. Cadê a nossa bênção aqui para cantar comigo aqui? Vem cá, Neide. Eu pedi ela, não sei se você vai cantar aquela música, não é? Eu queria te convidar nesse dia. A gente está divulgando. Alguns irmãos já me procuraram, falaram que vão estar aqui. Nós queremos aí por mais de 1h30 orar, orar e orar. Eu quero fazer aí um propósito com Deus de jejum e oração por 12 horas. Eu ia me trancar de 24 horas, só que a gente tem que ter sabedoria. Eu fui convidado para o aniversário e a pessoa, né, faz muito gosto da gente. Então também ir no aniversário e ficar lá ou te questionando por que você não está comendo. Então eu vou usar de sabedoria. Saio de lá, eu quero fechar aí. Talvez, se ainda Deus alimentar esse meu coração, eu vou passar o domingo inteiro, vou ficar de meia-noite a meia-noite. Eu vou ver o que eu vou fazer, mas eu quero fazer um propósito, sabe, de jejum, para que Deus, sabe quando você está crendo que Deus quer voltar a fazer os milagres acontecer? Sabe quando você está com aquela expectativa que Deus vai fazer o milagre dele acontecer, Leandro? Que Deus vai erguer do pó, que Deus vai pegar e fazer proezas no nosso meio. Esses dias eu coloquei no meu status ali que precisa-se de poucos irmãos com a intenção de orar para que o fogo volte a queimar. Talvez você veio nessa noite aqui para Deus renovar a aliança que Ele tem com você. Talvez para que se manifeste os dons, os talentos, aquilo que Deus te chamou para fazer, você precisa estar aliançado para Ele. E a sua fé tem que estar mais firme do que nunca, porque nós caminhamos para o final. E você, não adianta aqui eu falar de Gênesis e Apocalipse, você conhece a verdade. Se você está aqui porque um dia essa verdade te impactou. Talvez você está aqui nesse dia porque um dia você aceitou a Jesus. Talvez você se esfriou na fé, mas Jesus te trouxe aqui para te impactar novamente. E eu quero sair daqui convicto que essa palavra do Senhor, na nossa leitura didática, daquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia, ela vai gerar forças em nós, expectativas em Deus, que o milagre do Senhor vai acontecer. Mas a nossa fé tem que estar mais firme. Queria que você fechasse os teus olhos agora, respirasse fundo em Deus, começasse agora do seu interior deixar fluir, começasse agora a deixar a manifestar o Espírito Santo que habita em você, para que Ele traga as lembranças, que ele traga as lembranças que um dia você esteve no colo dele. Porque Apocalipse nos ensina: lembra-te de onde caíste, de onde você parou, lembra de onde que você parou, lembra do dia em que o Senhor enxugou suas lágrimas. Mas ao longo desses dias a sua fé esfriou. Talvez nesses dias você está sendo impactado por uma amargura no seu coração. Talvez nós estamos nos entristecendo, é falta de aliançar com Deus. Traga as lembranças agora de onde tu paraste. Deixa a sua fé agora ficar mais ativa, ficar ativa no Senhor, ativa a sua fé. Deixa Ele te curar, porque um dia você o aceitou. Deixa Ele manifestar o teu espírito aí agora. Conecte o teu espírito com o Senhor. Clama ao Senhor. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Lembra dos seus joelhos dobrados, das madrugadas de orações, das buscas inconstantes pelo Espírito Santo. Ativa a sua fé nessa noite. Ativa esse dom maravilhoso. Ativa no Senhor. Creia no Senhor. Creia nos sinais. Creia no teu milagre. Creia na tua vitória. Tu és meu
concede, ó Pai, nessa noite que a nossa fé esteja mais firme, que o nosso crer, ó Pai, esteja mais firme, que o nosso acreditar, ó Pai, em Deus, em Ti, Deus, ó Pai, seja uma prática de todos os dias, ó Pai. Deus, um dia eu coloquei no meu coração, Deus, que eu sou dependente do Senhor, ó Pai, a tudo, para tudo, ó Pai, eu preciso do Senhor, ó Pai. Tu és o ar que eu respiro, Deus, Tu és o meu fôlego de vida. Deus, se eu me movo, ó Pai, porque o Senhor se moveu um dia, Deus, a minha fé, ó Pai, ela não tem que estar naquilo que é objeto, naquilo, ó Pai, que é só para pegar, não. Ela tem que estar naquilo que é invisível, naquilo que os meus olhos ainda não viu, no meu milagre que ainda não chegou, Deus, na minha casa que eu ainda não conquistei, Deus, naquilo que eu ainda não conquistei, Deus, a minha fé está naquilo que eu não vejo. Deus, não trazemos fardos, ó Pai, nós trazemos jugo sobre nós, ó Pai. Deus, mas a unção, o óleo, ó Pai, ele despedaça todo jugo. Deus, e o azeite é o Teu Espírito Santo. Deus, aviva a minha fé, aviva a nossa fé. Espírito Santo, aviva, Pai, aviva aquilo que um dia eu fui na Tua presença. Espírito de Deus, ressuscita em mim o homem que Te adora, que Te busca, que está na Tua presença, Pai. Mas com tudo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me pra que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me, mas com tudo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Espírito Santo, obrigado por esse dia, Pai. Deus, eu encerro aqui as minhas palavras, ó Pai, aquilo que eu disse, mas peço ao Teu Espírito Santo, ó Pai, que continue falando ao coração dos meus irmãos, ó Pai, da minha igreja. Como eu sou grato ao Senhor, ó Pai, por estar aqui. Deus, obrigado, ó Pai, por esse dia. Espírito Santo, suscita em nosso meio homens, mulheres, ó Pai, que Te buscam, Deus, que creem, que têm a fé, Deus, ó Pai, mais firme a cada dia, que não desistam, Pai. Pessoas aliançadas com o Senhor, ó Pai, dispostas a Te buscar. Espírito Santo, concede aqui milagres, ó Pai. Deus, milagre no ventre. Deus, ó Pai, milagre na mente. Deus, ó Pai, das feridas. Deus, das dores, ó Pai, das incertezas. Deus, da salvação. Deus, milagres, ó Pai, agora sendo operados, ó Pai, no meio do Teu povo. Deus, ó Pai, aquele que está enfermo nessa noite. Deus, com dor, ó Pai, na parte do corpo. Deus, ó Pai, na respiração, na pressão alta. Deus, ó Pai, agora no nome do Senhor Jesus, libera, ó Pai, porque nós ativamos a fé no Deus que opera milagres, ó Pai, que ainda faz acontecer no nosso meio, ó Pai. Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, em nós, e que através de nós, ó Pai, o Senhor possa se manifestar. Assim eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, crendo, ó Pai, crendo no Senhor, ó Pai, crendo, ó Pai, que o Senhor vai fazer muito mais daquilo, ó Pai, que nós pensamos. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém, glória a Deus. Agradeço a Deus por essa noite, por Ele ter te dado a oportunidade de você estar aqui prestando um culto de adoração a Ele. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo na Tua presença, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu a força, a saúde, para podermos estar aqui nessa noite, Senhor. Te louvamos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão no Espírito Santo,
Que a graça seja sobre todos. Vão em paz, que o Senhor abençoe a todos. Dê aí um abraço no seu irmão, na sua irmã. Deseja a ele aí uma boa noite. Você que deseja oração, sai do seu lugar. Vem cá, nossos obreiros, obreiras. Sai do seu lugar, vem receber sua oração nessa noite.